Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar sobre um tema profundo, desafiador, mas absolutamente transformador. Vamos falar sobre o perdão. Quando falamos ou pensamos sobre perdão, existem pessoas que nos vêm à mente imediatamente, não é mesmo? Pois bem, muitas vezes é o nosso rosto que vem à tona quando outros pensam e falam sobre o assunto. Porque em algum ponto decepcionamos alguém, seja consciente ou inconscientemente. Fique aqui comigo para meditarmos e conversarmos sobre esse tema tão profundo que é o perdão, aqui no seu Pode Crer. Forgiveness means giving up all hope for a better past. Forgiveness means giving up all hope for a better past. Perdão é desistir de um passado melhor, numa tradução livre. Talvez ao ouvir a palavra perdão, você já pense em alguma situação específica, uma ferida que alguém causou, uma lembrança que insiste em voltar, ou até mesmo em algo que você fez, que até hoje não conseguiu se perdoar. O perdão é um dos maiores desafios da vida humana, mas também é uma das maiores oportunidades de cura e liberdade. Essa semana foi o funeral de Charlie Kirk. Ele foi assassinado por defender a sua fé. Houve uma comoção no mundo inteiro. A intenção cabal do seu algoz era lhe calar, mas o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Desde a Europa até os Estados Unidos, milhares de pessoas se reuniram para algo perto de um despertamento mundial sobre os valores familiares e os princípios cristãos. No funeral estavam o presidente americano, Elon Musk e milhares de pessoas que lotaram o estádio, enquanto outros milhares estavam do lado de fora aguardando uma oportunidade de entrar. A esposa de Charlie, Erica Kirk, tomou a palavra e soltou uma afirmação que deve ter ecoado lá na prisão onde o assassino de Charlie se encontra. I forgive him. Eu o perdoo. 3 palavras que sacudiram as estruturas daquele estádio e de toda a nação. Imagine você perdoar aquele que deixou órfão de pai seus 2 filhos. Era perceptível que ela lutou para dizer aquelas palavras, mas ela disse que estava copiando o que Jesus lhe havia ensinado. Quando alguém nos machuca, é natural sentir dor, raiva ou indignação. Essas emoções fazem parte do ser humano. Mas quando escolhemos não perdoar, acabamos retroalimentando essas dores. É como segurar uma brasa com a mão, acreditando que estamos punindo o outro, mas na verdade somos nós que estamos nos queimando. A falta de perdão não mantém o outro preso, mantém a nós mesmos presos. Presos ao passado, presos à mágoa, presos àquilo que nos feriu. Quantas pessoas deixam de viver plenamente porque carregam ressentimentos que já deveriam ter sido deixados para trás? Fácil falar, eu sei. Talvez você diga que se fosse consigo mesmo, talvez perdoasse. Mas o mal foi feito com alguém que você ama, seus filhos, seus pais. E não estou aqui nem minimizando. Porém, ninguém foi mais injustiçado do que Jesus. Não há dor que experimentamos que ele não tenha sofrido. Mesmo sendo Deus, em uma cruz com profunda dor, não apenas perdoou seus algozes, como pediu que seu Pai os perdoasse também. Na oração que ele nos ensinou, chamada oração do Pai Nosso, ele diz: perdoe seus ofensores, assim como eu também perdoo vocês. Mas o que o perdão significa? Talvez alguém pense que perdoar é esquecer ou fingir que nada aconteceu, mas não é isso. Perdoar não é apagar a memória, nem concordar com o que foi feito. Perdoar é decidir não deixar que aquela ferida determine o seu futuro. O perdão não é sobre justiça humana. O perdão é sobre liberdade. Quando você perdoa, você solta as correntes da mágoa e abre espaço para viver em paz. Muitas vezes, o perdão é um processo. É importante entender: perdoar não é sempre um ato único e instantâneo. Portanto, precisamos ter paciência quando pedimos perdão a quem ferimos. Às vezes, você decide perdoar, mas a lembrança volta e a dor volta também. Nessas horas, você precisa reafirmar a sua escolha.
Dizer de novo, eu perdoo. Cada vez que você faz isso, o coração se cura um pouco mais, até que alcance a plenitude da superação. Talvez o perdão a si mesmo seja um dos atos mais difíceis. Muitos de nós carregam culpa por erros passados, por decisões erradas, por coisas que gostaríamos de ter feito diferente. Mas viver preso à culpa não muda o que aconteceu, só nos impede de seguir em frente. Perdoar a si mesmo é reconhecer: eu errei, eu aprendi e agora eu escolho recomeçar. É dar a si mesmo a chance de um futuro novo. Repetindo, o auto-perdão talvez seja o aspecto mais difícil para aqueles que decentemente se sentem culpados por algo que causaram. Mas lembre-se, o passado não pode ser reparado. Uma lição foi aprendida para que não sejamos reincidentes dos nossos próprios erros. Max Lucado, um grande autor cristão, disse certa vez em um dos seus livros: o perdão é desbloquear a porta para libertar alguém e descobrir que, na verdade, o prisioneiro era você. Eu trabalhei em uma casa de uma pessoa muito rica. Ela foi acometida de um câncer irreversível, sem cura, sem esperança. Eu fico sempre abismado porque quando os médicos dizem que a pessoa tem 3 meses de vida, a pessoa realmente tem 3 meses de vida, a não ser que haja uma intervenção divina. A maneira que os americanos lidam com a morte é muito diferente de como nós, latinos, vemos a morte. O pragmatismo americano em relação à morte até às vezes nos choca. Essa pessoa que eu conheci estava deitada em uma cama hospitalar, enquanto a sua esposa preparava os detalhes do seu funeral. Eu o via participar dos detalhes da cerimônia, de como seria, de como ele gostaria que fosse, de onde ele gostaria de estar, a posição do caixão, o local do seu sepultamento, enfim, todos os detalhes. Foi quando a sua esposa citou um determinado nome de uma pessoa que seria convidada para o seu funeral. Ele quase se levantou daquela cama. Ele disse: essa pessoa eu não quero no meu funeral. A esposa tentou demovê-lo, chorando, alegando que nesse momento o perdão poderia ser oferecido. Mas ele foi irredutível. Eu estava lá e testemunhei cada palavra. E o nome do seu ex-amigo foi cortado da lista dos que atenderiam o funeral. Eu vi alguém morrer sem perdoar uma outra pessoa. Muito triste. Corrie ten Boom era uma cristã holandesa que, junto com a família, ajudava os judeus a se esconder durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram descobertos pela Gestapo em 1944. Corrie e sua irmã Betsy foram enviadas ao campo de concentração de Ravensbrück, onde Betsy acabou, infelizmente, morrendo. Corrie sobreviveu e, após a guerra, começou a pregar sobre o amor e o perdão de Deus. Alguns anos depois da guerra, Corrie estava pregando na Alemanha sobre perdão. Após a pregação, um homem se aproximou dela. Ela o reconheceu imediatamente. Ele tinha sido um dos guardas mais cruéis de Ravensbrück. Ele esperou a sua vez para conversar com ela. Se aproximou e disse que havia se tornado um cristão também. Sabia que Deus o havia perdoado, mas queria ouvir isso da boca de Corrie. Ele estendeu a mão para Corrie. No coração de Corrie veio um turbilhão de lembranças: a humilhação, a crueldade, a morte de sua irmã Betsy. Tudo nela gritava para não perdoar, mas ela também sabia que o evangelho que pregava exigia ação. Então, em oração silenciosa, pediu a Deus para que lhe desse força, porque sozinha ela não conseguiria perdoar aquele ex-guarda. Corrie decidiu pela fé. Corrie, pela fé, estendeu a sua mão para o ex-guarda. Ela diz que no momento que fez isso, sentiu uma corrente percorrer o braço e uma onda de amor divino preencher o seu coração. Olhando nos olhos dele, disse: eu perdoo você, meu irmão. Eu te perdoo de todo o meu coração. Que ato maravilhoso, que exemplo para nós de perdão. É sim, o perdão não muda o passado, mas muda completamente o futuro. Quando perdoamos, deixamos de ser reféns da dor e nos tornamos livres para viver em paz. O perdão é sim um presente que damos ao outro,
mas principalmente é um presente que damos a nós mesmos. A Bíblia nos fala algo tremendo sobre perdão. Diz assim: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Pense sobre esse tema. Talvez você precise dar o perdão a alguém. Talvez a pessoa nem saiba que te magoou, ou talvez ela não tenha o desejo de te pedir perdão. Mas essa é uma responsabilidade dela e não sua. Se depender de você, tenha paz com todos. Perdoe e seja perdoado também, em nome de Jesus. Bom, se essa mensagem falou o seu coração, compartilhe com alguém, coloque lá no grupo do WhatsApp, no grupo da família, do futebol, dos amigos, da viagem, enfim, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Se você quiser falar comigo, meu WhatsApp é 1978-836-0927. Que o Deus que nos perdoa todas as vezes que nos aproximamos dele arrependidos possa te abençoar tremendamente. Tenha um dia proveitoso, produtivo, abençoado em nome de Jesus. Lembre-se, perdoar é desistir de um passado melhor. Grande abraço a todos que nos ouvem. Esse foi mais um episódio do Pode Crer.